Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Capital Natural. Começamos hoje uma série de programas com foco no turismo como uma atividade econômica que pode e deve sim observar critérios de sustentabilidade em seus mais diversos aspectos. Nós vamos falar nesta série de programas de várias modalidades de turismo, até mesmo aquelas tidas como vilões da sustentabilidade, como o turismo de massa. Mas hoje vamos começar com um tipo de turismo que é, ou deveria ser, mais agradável, tanto aos olhos e sentidos, quanto ao meio social e também ao meio ambiental. Vamos falar das possibilidades do turismo na natureza, principalmente nas unidades de conservação do país, das quais nós até já falamos aqui. Os parques e reservas nacionais, estaduais e municipais do Brasil. Estão conosco para falar do assunto a Ana Luísa da Riva, que é diretora executiva do Instituto Semeia, foi chefe regional do IBAMA em Alta Floresta e trabalhou no Banco Mundial em temas como os instrumentos econômicos para a conservação. Com a gente também a Adriana Schmidt, diretora de comunicação da ABETA, Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura. Ela é formada em turismo, tem mestrado pela Cornell University nos Estados Unidos e atua com turismo, veja só, em Fernando de Noronha, talvez o maior exemplo do potencial da natureza para o turismo no nosso país. Um prazer ter vocês com a gente aqui no Capital Natural. Adriana, fiz uma provocação aí. Fernando de Noronha, essa maravilha toda mesmo, esse exemplo mais acabado do potencial de turismo? Para visitar, sim. Obviamente que morar nesse local é um pouco diferente, né? Mas eu acho que como exemplo assim emblemático de uma das pérolas, as joias do Brasil, Fernando de Noronha está nessa lista. Do ponto de vista da exploração do turismo, no melhor sentido possível, o que se faz de correto lá, que serve de exemplo, e o que se faz de errado ainda hoje, se é que isso acontece? Eu acho que uma das maiores vantagens de Noronha seria o limite de visitantes diário, né? Eu acho que isso possibilita proteger mais o meio ambiente lá, né, inserido. E eu acho que a natureza, a limpeza do local e as atividades de natureza lá, elas são feitas de maneira muito responsável, muito organizada. E as pessoas respeitam? As pessoas respeitam, estrangeiros e brasileiros. Participam? Participam. Colaboram? Colaboram. Com isso ajudam muito, não é, Ana Luísa? Com certeza. Queria começar lhe perguntando sobre o Instituto Semeia, para você falar um pouquinho da gente sobre o Instituto, o trabalho que é desenvolvido lá, o que é que vocês têm apurado do ponto de vista das possibilidades de exploração do turismo dessa forma. O Instituto ele é uma instituição focada em modelos de gestão de unidades de conservação. Então, o que a gente estuda são diferentes modelos, mundo afora, que têm tornado possível você gerar riqueza a partir desses espaços. E a nossa grande tese hoje no Brasil é que nós estamos renunciando a um potencial de geração de receita adicional na nossa economia bastante significativo, por não ter estruturado em torno dessas áreas. Fernando de Noronha é um exemplo dessas áreas, atividades que permitam uso público, que levem as pessoas para esses espaços, e o turismo é uma das atividades com certeza crucial nessa ideia de aproximar o público desses espaços. Ficou muito na cabeça a ideia de que em unidades de conservação não se mexe, não se frequenta, não se conhece. Isso ocorreu durante muito tempo. Ainda deve ter um pouquinho desse resquício aí na mentalidade geral, não? Existem 12 categorias diferentes de unidades de conservação, quando nós pegamos a nossa legislação no Brasil. No Brasil, 12? No Brasil existem 12 categorias. Algumas dessas, com certeza, são áreas onde o público não deve entrar, porque elas guardam riquezas ou um ativo que o governo entende que não deve estar sendo prejudicado por visitação, vamos dizer, algumas dessas áreas, mas muitas outras, e aí a gente destaca os parques, as florestas nacionais, as APAs, os monumentos naturais, são locais que, para que eles cumpram a sua própria função social, o motivo que levou esses espaços a serem criados, eles devem oferecer a cada um de nós brasileiros, a cada indivíduo, a possibilidade de usufruir desses espaços. Usufruir seja numa experiência turística, usufruir seja tendo uma melhor qualidade de vida, porque as áreas são bem cuidadas. E isso representa um grande percentual dessas categorias, está nessas áreas que poderiam estar abertas ao público. Como é que vocês percebem que a relação da comunidade com a área da natureza de Noronha e, sobretudo, a presença dos visitantes
estão se combinando perfeitamente no dia a dia? Como é que vocês sentem isso em ações práticas? Isso é uma pergunta excelente, porque a comunidade que já estava inserida, né, nesse contexto, onde foi feita uma concessão, né, que o parque fez a concessão para uma empresa particular, uma empresa privada, né, gerir o parque para conquistar recursos para serem reinvestidos de novo no próprio parque. E essa comunidade, hoje em dia, ela é empregada por essa empresa concessionária. Então, essa empresa concessionária, hoje em dia, se não me engano, são 90% dos funcionários deles que são da comunidade. Então, eu acho que isso é uma coisa bem emblemática também, que precisa ser mencionada, né? E os visitantes veem isso, né? Eles não veem só um diálogo, eles veem uma coisa sendo feita na prática, né? Não é só vamos empregar a comunidade, mas eles veem a comunidade empregada e muito bem feliz fazendo o que faz. Convivendo com aquilo. Convivendo, né? Com aquele patrimônio que é nosso, né? O patrimônio é nosso, como a Ana falou, né? A gente precisa se apropriar dos parques como sociedade. Se apropriar no melhor sentido possível, no melhor né, sentido Ana? possível. Como fazer isso? Porque, na verdade, é como você começou a sugerir aqui para a nossa conversa. Cada uma dessas áreas tem especificidades, muitas vezes únicas, que realmente são só delas. Algumas não podem realmente contar com a presença de visitantes, outras até podem. Por que elas são tão específicas assim? Dá exemplos para a gente de duas situações bem diferentes. Você fala, deixa eu entender de novo. Das unidades de conservação. O que elas têm de tão específico que requer um cuidado tão focado, tão dedicado a cada uma delas? Bom, ao ser criada uma unidade de conservação, essa criação acontece porque algum ou ativo ambiental ou alguma questão social, histórico-cultural se mostrou relevante naquele espaço que justifica a sua proteção. Contudo, se a gente pega a nossa legislação e olha para o conceito de conservação, Guto, é o que você falou, conservação não é intocabilidade, conservação não é você excluir o homem dessa equação. Né? Conservação é você conseguir garantir que os serviços que essas áreas fornecem para a sociedade, eles continuem a existir ao longo do tempo, ou seja, que qualquer exploração comercial ou de bens e serviços que seja feito naquele espaço, não seja feito de forma que comprometa essa capacidade desses serviços ambientais serem fornecidos para a sociedade. Mas abrir para bens e produtos e serviços é alguma coisa que o conceito de conservação permite. Para você ter um exemplo, na África do Sul, você sabe como que é o slogan do órgão que cuida dos parques na África do Sul? Não. Comercializar para conservar. Então é a ideia de você criar mercados, você criar opções, né, de usufruir daquele espaço, porque isso vai fortalecer uma agenda de conservação. As pessoas se pertencem àquele espaço, elas reconhecem os valores tangíveis que podem vir do bom uso daquele espaço. Então, essas áreas elas poderiam render muito mais para nós se nós usássemos esse conceito, incluindo o homem na agenda de conservação. O que precisa mudar para se chegar a isso? O que precisa mudar, na opinião do Instituto Semeia, é que a gente passe ao longo dos anos a ter um órgão ambiental muito mais regulador, muito mais fiscalizador e estabelecedor de diretrizes, mas que a execução prática seja feita por parceiros do setor privado, empresarial e não empresarial, que são as organizações da sociedade civil. E por que você faz essa distinção importante quanto à presença da iniciativa privada? São mais efetivos, são mais ágeis para conduzir o processo? Porque no mundo inteiro, isso não é um problema só do Brasil, isso vale inclusive para os Estados Unidos, que é um dos países mais ricos, né, quando a gente fala de áreas protegidas ou parques. No mundo inteiro há uma tendência de decrescente no orçamento destinado a esses espaços, né? E num país como o Brasil, onde grande parte, quase 90% do nosso orçamento anual, ele é vinculado às despesas de saúde, educação e previdência, quer dizer, e só uma pequena parte é distribuída entre todos os outros ministérios, é muita utopia nós acreditarmos que a solução vai vir de um aumento de orçamento público. Não obstante, a gente tenha que buscar esse aumento. Nós precisamos de outras fontes de recurso, nós precisamos de outras possibilidades para trazer novos recursos. E nós acreditamos que o setor privado
pode cumprir esse papel, tanto empresarial quanto não empresarial, e acreditamos isso olhando o que acontece mundo afora. Quer dizer, não é reinventar a roda, basta olhar a África, basta olhar os Estados Unidos e outros países do mundo que você vê o aporte que esse setor traz para essa agenda. Tá bom, a gente vai retomar daqui a pouquinho a nossa conversa com as convidadas de hoje. Vamos ao nosso primeiro intervalo. Na volta, a gente continua debatendo turismo e unidades de conservação no país. Fique agora com as notícias do dia no Band News TV. Até já! De certa forma, eu não escolhi o turismo me escolheu, né? Minha família vem de atividades ao ar livre, quando eu percebi, eu praticava isso costumamente, quando eu me vi, já estava levando as pessoas para conhecer os lugares, né? A gente tem vários olhares sobre o turismo aqui no litoral de São Paulo, né? A colonização brasileira se deu no litoral de São Paulo, aqui muito próximo à cidade de São Vicente. Então a gente começa a perceber que a história, dentro desse processo todo, é muito importante para o turismo, né? Eu enumero assim, como assim, os grandes potenciais no nosso litoral aqui, ó, as trilhas em meio à Mata Atlântica, os roteiros náuticos, os roteiros voltados à questão de base comunitária, né? Isso com comunidades quilombolas, as comunidades indígenas. E ao longo dos anos a gente começa a sair um pouquinho desse turismo de massa, né? Somente sol e praia, para ter aquele turismo do conhecimento, ou turismo do saber. Quando a gente vai fazer uma viagem para o Nordeste, um exemplo, Salvador, você sai daqui pensando, quando eu chegar lá eu vou comer uma cocada, vou comer um vatapá, vou comer um acarajé. E quando você vem para o litoral de São Paulo, o que você vem imaginando, o que você vai encontrar? Então normalmente a gente acaba indo para alguns restaurantes que pouco tem de tradicional, né? É aquele peixe que eles fazem aqui, fazem em qualquer outro lugar. Então a gente está no momento de fazer um resgate da nossa cultura. Vale lembrar que o turismo é algo muito novo no mundo. No Brasil, mais ainda. Então nós estamos no momento de desenvolver o turismo organizado, que ele seja sustentável definitivamente e transforme o nosso litoral em realmente um destino consolidado de turismo. A nossa geração hoje tem o entendimento daquela questão da sustentabilidade, né? Nada visa somente a natureza, nada visa tanto somente social, nada visa somente a economia. Na verdade, tem que ser um mesclado de tudo isso, né? Que de preferência ainda, que a gente vem trabalhando há muito tempo, a questão educacional, né? É uma coisa falar de natureza dentro de uma sala de aula. Outra coisa é você levar, exemplo, um grupo de estudantes para conhecer o manguezal. O manguezal nada mais é do que um grande filtro, né? Toda a água que desce da Serra do Mar, ela vem trazendo o quê? Folhas, nutrientes aqui para dentro do manguezal e esse cheiro forte que nada mais é do que a matéria em decomposição. Sem manguezal, sem vida no oceano, porque aqui toda essa matéria orgânica que dá alimento para esses peixes, essa matéria orgânica também ela serve como nutrientes para os oceanos. Então daí a gente vê a grande importância de se cuidar dos manguezais. Ter atividades de trilha em determinado lugar que, logicamente, a gente contrata um morador da região, a gente tem o corpo de guia formado pelo Ministério do Turismo, a gente contrata esse guia local para poder trabalhar junto com a equipe, até porque ele conhece o lugar, ele conhece os bichos, conhece causos fantásticos. Eu acho muito valoroso, eu acho que é importante a criação de unidades de conservação, isso no Brasil e no litoral não é diferente. Só que uma coisa é criar a unidade de conservação e a outra fazer que a unidade de conservação seja fonte de renda, aprendizado, estudo social, toda essa questão da sustentabilidade. Então algumas pessoas que eram caçadores ou coletores, né, de palmito, de bromélias, de orquídeas. Com o tempo ele começa a perceber que o palmito vale mais em pé. Vem gente do mundo inteiro entra em contato com a gente para ver um guará vermelho, que a gente chama de roteiros de birdwatching, né? Então as pessoas buscam fotografar, não mais caçar, não mais matar, mas fotografar e levar aquilo como experiência para a vida inteira. Na pós-modernidade as pessoas começam a ver, ali está a mata, ali estão as florestas, as pessoas se colocaram longe da floresta, o que é verdade, nós somos bichos também, nós somos parte da floresta.
né? Então a pessoa entender que ela depende da floresta e a floresta depende dela. Então é uma coisa que a gente fala aqui que é uma teia, né? Quando você interfere um dos pontos dessa teia, você interfere todo um todo. Então a gente vê essa importância das pessoas terem entendimento que o turismo pode ajudar, desde que sejam respeitados os valores sociais, os valores ecológicos e os valores econômicos que as pessoas dependem disso para sobreviver, né? Olá, estamos de volta com o Capital Natural, que hoje fala sobre turismo e unidades de conservação no Brasil, seus gargalos e as suas oportunidades. As nossas convidadas hoje são Ana Luísa da Riva, diretora executiva do Instituto Semeia, e Adriana Schmidt, diretora de comunicação da ABETA, Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura. Adriana, a gente já mencionou aqui, você vive pelo menos metade do seu ano lá em Fernando de Noronha, aquele lugar chato, feio, né, onde ninguém gostaria de passear. Mentira, estou brincando. E eu queria aproveitar a sua experiência lá. Nós falamos um pouco no primeiro bloco com relação a essa espécie de parceria necessária entre a iniciativa privada e a área governamental para melhor gerenciar as potencialidades das unidades de conservação e, assim mesmo, explorar o turismo nessas localidades da melhor maneira. Funciona alguma coisa semelhante a isso lá em Fernando de Noronha? Ou então você tem outros exemplos pelo país que você conhece, que você queira relacionar para a gente? Eu acho que desde a criação do Ministério, né, do Turismo em 2003 e a própria criação da ABETA, os diálogos entre o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério do Turismo e o próprio ICMBio vinham se aproximando, né, que era uma coisa muito proveitosa para o turismo como um todo, né, e fomentar ainda mais o ecoturismo e o turismo de natureza. Muitos exemplos, né, exemplos de parques nacionais que hoje receberam concessões, alguns que ainda não receberam e que mesmo assim continuam cumprindo esse papel, né, esse papel de funcionar como um vetor, né, de fomento a atividades econômicas. Mandar um nome para a gente dos exemplos. Chapada dos Veadeiros, né, o Ministério do Turismo fez um estudo muito bacana dos 65 destinos indutores, né? Então são destinos, né, emblemáticos e muito importantes para a cadeia turística. E depois de um tempo o ICMBio também teve um projeto que ele priorizou 5 parques nacionais, que foi Anavilhanas, Veadeiros, Serra dos Órgãos, Fernando de Noronha, e esse projeto foi um projeto que organizou muita coisa, fez mapas novos, bilíngues, direcionando os turistas como melhor aproveitar aqueles parques. Então foi um projeto muito bonito, que hoje em dia eu percebo que a gente está perdendo oportunidades de trabalhar mais em parceria, né, entre os ministérios. Eu gostaria de ver mais um diálogo mais próximo entre o turismo e o Ministério do Meio Ambiente e o próprio ICMBio. Quer dizer, você percebe aí um declínio dessa parceria? Foi isso que eu entendi? Um afastamento, infelizmente, né, numa nova gestão, que eu acho que a gente vinha num processo tão bacana, tão moderno, né, que países como a Nova Zelândia, Austrália, Costa Rica, que é exemplo de ecoturismo, tem consolidados hoje, né, esse trabalho em parceria com o turismo de natureza. Então, como a Ana falou, não é reinventar a roda, é simplesmente colocar em prática o que já vem sendo um sucesso em outros países e que aqui a gente está perdendo tempo, né? E é incrível ouvir a Adriana falar, Ana Luísa, porque ela falou da Nova Zelândia, de outros países que são infinitamente menores do que o Brasil e que têm um sucesso muito mais relevante no cenário internacional, né? É verdade. Por que isso acontece? Eu acho que eles conseguiram dar pragmatismo para essa agenda. Nova Zelândia tem mais de 6 mil contratos de concessão hoje entre poder público e privado. Nossa. Estados Unidos, você tem quase 600 contratos. No Brasil, os levantamentos feitos pelo Instituto Semeia mostram 10 contratos de concessão. Quer dizer, você tem uma dicotomia enorme, né, Guto? Que ao mesmo tempo que o Fórum Econômico Mundial nos classifica como o país número 1 num ranking de 140 países no quesito belezas cênicas e recursos naturais, então nós somos número 1 do mundo, avaliado pelo Fórum Econômico Mundial. Nós não temos capacidade de figurar nem entre os 50 primeiros, quando
no mesmo ranking o quesito é competitividade do turismo. Qual é a visão que se tem, ou qual foi o motivo que levou a tanta perda de tempo? Porque o que você me sugere, se eu estiver entendendo errado, por favor, me corrija, mas você me sugere que não houve uma profissionalização desse tipo de exploração do turismo, profissionalizar no sentido mais bacana da história, quer dizer, fazer a coisa funcionar respeitosamente com a natureza, mas sem deixá-la lá como se fosse alguma coisa que tem que ficar permanentemente distante das pessoas. Eu acredito que o passo a passo para você chegar em um ponto onde há concessões ao setor privado envolvido, mas há conservação desses espaços, esse passo a passo ainda não foi desenhado no Brasil, os processos para a gente conseguir montar essa agenda. Então, vou te dar exemplo de um processo que nós no CEMEA consideramos essencial. Você ouvir o parceiro privado. Porque ao fazer uma parceria ou uma concessão, isso pressupõe que haja um certo alinhamento dos interesses. Os interesses do governo de prover para a sociedade conservação, oportunidades de geração de emprego, e os interesses do parceiro privado, sejam organizações da sociedade civil ou parceiro empresarial, que precisam ser atendidos. Nós temos uma cultura no Brasil de criar editais e de buscar parcerias onde nós não olhamos o outro, nós não olhamos o interesse do outro e não buscamos uma agenda comum. Nós olhamos na área ambiental só os nossos interesses de preservação, de conservação, e aí não vai sair parceria nunca. Mas Sim. então o setor ambiental, ele próprio meio que se fechou um pouco também? Ele não conversa com o mercado, com o mundo privado, para entender em que circunstâncias você consegue ter parceiros que vão ajudar o governo a entregar áreas mais bem conservadas, a entregar áreas que o público possa viver uma experiência positiva de uso público, né? E então essa conversa eu acho que foi muito pouco feita no nosso país até hoje, né? Existe um mito de que o mercado e de que o setor privado é o vilão da história. E não é assim. Né? Se nós encontrarmos, é claro, tudo isso pressupõe, Guto, que o governo aprenda a fazer bons contratos, que o governo capacite os seus servidores para que possam ser bons monitoradores de contratos, aprenda a fazer as diretrizes, porque o bem é público. E fiscalize. Fiscalize. Agora, é um bem público, Isso nunca vai poder ser colocado em xeque. As unidades de conservação são públicas. Quando o governo se capacitar para ser muito mais um regulador e acreditar que é possível você atrair parceiros que te ajudem a entregar para a sociedade o que essas áreas, ou pelo menos os parques, deveriam prover, eu acredito que nós avançamos. É isso mesmo, Adriana? Você vê assim também? Eu concordo muito, e para ilustrar um pouco mais, trazer alguns outros números também. Os parques nacionais dos Estados Unidos geraram 67 bilhões de lucro anualmente, isso, enquanto que os parques nacionais brasileiros geraram 27 milhões. São números assim tão distantes, Quer né? dizer, você está falando de bi, com B de bola nos Estados Unidos, Exatamente. de mi, Não é? com M de Maria aqui no Brasil. E bem hoje em dia que a gente diferente. tem uma classe média viajando, uma nova classe média viajando de avião, que antes viajava de ônibus, né? Ou não viajava. Ou nem viajava. E hoje a gente está com quase 6 milhões de turistas estrangeiros que a gente recebe, que são números assim que, se você comparar com a Espanha, né, com a França, a própria Disney recebe 50 milhões por ano e a gente recebe 5. Então eu acho que tem muito a caminhar ainda, a gente tem muito a andar. Eu vou pegar essa sua deixa aí para a gente retomar no início do próximo bloco. A gente vai retornar daqui a pouquinho a nossa conversa no Capital Natural de hoje, debatendo turismo e as unidades de conservação no nosso país. Você fica agora, como de hábito, com as notícias do dia no Band News TV. Até já. Olá, estamos de volta com o Capital Natural, hoje falando sobre turismo e unidades de conservação no Brasil. Quais são os gargalos, quais são as oportunidades? As nossas convidadas são Ana Luísa da Riva, diretora executiva do Instituto CEMEA, e Adriana Schmidt, diretora de comunicação da ABETA, Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura. Adriana, a gente falou na virada aí do bloco que os parques pedem socorro. Isso é um grande chamado aí das entidades envolvidas na sustentabilidade e necessidade de acompanhamento do turismo na natureza. O que é isso?
A gente quis chamar a atenção de maneira bem forte mesmo, né? O Pedem Socorro não foi um acidente. Foi porque a gente sente que cada vez mais, a gente, eu digo, né? A Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura, o Instituto Semeia, a Associação das Agências de Viagem, Brasileira das Agências de Viagem, a ABAV, a Brastoa, né? Das operadoras de turismo, o WWF e a... acho que são esses, né? E o SOS Mata Atlântica, né? Acreditam que a sociedade precisa cada vez mais se apropriar dos parques nacionais como um vetor econômico, de desenvolvimento econômico. Mas explica pra gente na prática o que é esse chamado. É uma ação conjunta, é um programa? É uma ação conjunta, é um documento que nós assinamos, né? E estamos circulando ele, né, junto a políticos, né? Aos políticos e aos candidatos nessas próximas eleições. A gente queria que isso virasse um compromisso com os novos, com os eleitos, com os candidatos eleitos, para eles darem mais atenção a essa questão. E vocês têm conseguido a atenção deles, Ana? Nós temos, eu acredito que nós temos conseguido atenção mais do que anos atrás. Já há uma percepção, talvez espelhada nas experiências que são vividas lá fora, nos Estados Unidos, que recebe 280 milhões de turistas por ano, quer dizer, que tem nessa visitação dos parques nacionais algo bastante expressivo para as economias. Acho que nós temos sido mais ouvidos. O desafio aqui é que essa escuta seja muito maior, né? Que a sociedade entenda que esses ativos são nossos e esses ativos não são empecilhos para o nosso desenvolvimento. Eles podem ser um patrimônio que, se explorado com sustentabilidade, com racionalidade, podem ajudar fortalecer a nossa economia, né? Essa escuta, o dia que nós conseguirmos conversar com o mercado financeiro, com os grandes investidores, com outros brasileiros hoje que não têm um vínculo emocional com essa agenda, aí eu acredito que nós vamos dar um passo muito mais expressivo em ter um país gigante pela própria natureza. Eu vou colocar aqui uma questão quase filosófica, que a gente está se encaminhando para o final do nosso programa, quase se é que ela não é propriamente filosófica, mas ouvindo vocês falarem também, até do ponto de vista econômico, eu quero lhes perguntar o seguinte, vale para as duas, começando pela Adriana. Será que o brasileiro efetivamente valoriza os seus recursos naturais? Valoriza, talvez eu tivesse que trocar esse verbo a partir do que, sobretudo, disse a Ana Luísa. Será que o brasileiro sabe valorar as suas riquezas naturais? Tem noção do quanto pode ser economicamente viável, rentável em todos os sentidos, quantificar, dar o devido valor às riquezas naturais, à natureza exuberante do Brasil? Ou ela é tão exuberante que a gente meio que deixa para lá porque está sempre ali mesmo, sempre teve à disposição, sempre estará, hein, Adriana? Realmente é uma questão filosófica. Eu penso que a gente sempre valorizou demais o exterior, né? O estrangeiro, viajar para fora. Eu acho que a gente está chegando num momento que a gente está começando a olhar mais para dentro, né? O Brasil já está nas manchetes internacionais como potência, parte dos BRICS e tudo mais. Eu acho que agora é um ótimo momento para a gente fazer essa nova classe média viajar mais dentro do país e dar mais valor a esses patrimônios nossos, com certeza. Noronha recebe 60 mil visitantes por ano, né? Desses 60 mil, só 10% são estrangeiros, né? Justamente pela dificuldade de malha aérea nossa e custos, né, para você chegar até a ilha. Mas você percebe no dia a dia, no meu tratar de dia a dia com o estrangeiro comparado com o brasileiro, a questão do respeito à natureza, né? E eles estão mais avançados, eles estão mais à frente do que a gente nisso. Então eu acho que fica aqui um alerta, né, para a gente realmente voltar os olhos mais para o nosso patrimônio, para as nossas joias e dar mais valor. Dar o devido valor, é isso, Ana Luísa? Eu acho que o segredo é experimentar. Não sei se você já teve a oportunidade de visitar o parque do Yosemite, na Califórnia. Não, nunca fui. Eu tive recentemente a oportunidade de estar lá e subir num dos pontos mais altos do parque e ter a feliz surpresa de estar dividindo aquele espaço com um senhor de cadeira de rodas e com uma família que tinha um bebê recém-nascido. Eu falo num dos lugares, num dos cumes do parque, né? Quer dizer, o acesso nem é tão fácil. Não,
É muito fácil. A acessibilidade eu acho que é um segredo, porque também não é só o turismo de natureza. Tem pessoas que não vão lá porque são experimentadores do ecoturismo ou turismo de natureza. Você também pode atrair para essa agenda de visitação o brasileiro que quer ter algum conforto, que não quer fazer uma trilha, não quer fazer um rafting, mas quer apreciar uma beleza cênica. Então eu fiquei muito bem impressionada nos Estados Unidos quando você vê que os visitantes dos parques são os americanos, sejam eles apreciadores ou não do turismo, das trilhas. E isso é experimentar, é você dar a possibilidade do brasileiro, Guto, experimentar esses espaços. Nós temos lugares de beleza assim estonteante, que qualquer lugar do mundo, se tivesse esse patrimônio, estava conseguindo fazer um melhor uso do que nós fazemos. Oferecer isso, oferecer essa experiência para os diferentes perfis de usuários. Não é só para quem gosta de natureza, é o grande segredo. O dia que a gente tocar o coração das pessoas, porque elas vão lá e elas ficam impressionadíssimas pela beleza daquele lugar, talvez a gente tenha mais defensores da agenda da conservação. Enquanto as pessoas não experimentam, porque ou não há um acesso, ou não há uma estrutura mínima para receber visitantes, e os parques ficam limitados a quem gosta de turismo de aventura, a gente não está virando jogo. Nós não estamos aproveitando o nosso patrimônio. Quer dizer, é para todo mundo, né? Para todo É para todo mundo. Olha, agradeço muito a presença de vocês aqui com a gente no Capital Natural. Até uma próxima conversa. Foi ótimo. Muito obrigado, viu? O programa desta semana fica por aqui. Agradeço as presenças de Ana Luísa da Riva, diretora executiva do Instituto Semeia. Ela foi chefe regional do IBAMA em Alta Floresta e trabalhou no Banco Mundial em temas como os instrumentos econômicos para a conservação. Com a gente também esteve Adriana Schmidt, diretora de comunicação da ABETA, Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura. Formada em turismo, ela que tem mestrado pela Cornell University dos Estados Unidos e atua com turismo em Fernando de Noronha, que é um exemplo maravilhoso do potencial da natureza do nosso país. Convido você a continuar conectado conosco. Acesse a nossa página no Facebook. Eu sou o Guto Abranches. Até o nosso próximo programa.